Diz assim, Marcos, a cura de uma mulher enferma. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio nesta noite. E pela tua presença, meu Deus, porque de nada valeria estarmos reunidos aqui, meu Deus. Ó Deus querido, cantarmos louvores a Ti, e se o Senhor não estivesse aqui no nosso meio. Fala conosco através da Tua palavra, usa minha vida, Senhor, nesta noite, uma vez mais, como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu dizia, eu fui visitar minha mãe e eu pude ver e contemplar dentro da minha família, minha mãe, uma ente querida que eu amo. Sou o 7º filho da minha mãe. E pude contemplar a fragilidade da vida. Ela que sempre era robusta, tinha assim uma disposição muito grande. Para os irmãos terem uma ideia, em 17 anos, ela teve 10 filhos. 10 filhos em 17 anos. Todos vivos, criados, hoje casados, pais, são pais, muitos já são avós. E então veio-me à memória do um período atrás, pouco tempo, da robustez da minha mãe. Mas quando a gente vê e a gente contempla, e na verdade a gente reconhece, porque eu fiquei olhando nos seus olhos e eu disse assim: minha mãe ainda está dentro deste corpo. Mas a gente vê a fragilidade. Hoje ela já não conhece, não reconhece mais ninguém, e não tem mais nenhum vigor, não consegue caminhar, não consegue nem mesmo falar. Então a vida passa muito rápido, né? A vida passa muito rápido. E nós somos, durante o período dessa vida, desafiados constantemente em tomar decisões. E nós lemos aqui nesse texto, e nós vamos ver de uma mulher que tomou uma decisão. E esse texto que nós lemos, ele acontece como um recheio de uma outra história. É interessante porque Jesus, ele estava ali atendendo um homem que se chamava Jairo, que era um líder de uma sinagoga. E
o atendimento a esse homem era o seguinte: ele estava numa missão. Esse homem chegou até Jesus, se prostrou, e ele tinha uma filha que estava doente, mas ela estava não no estado crônico, mas no estado crítico. E ele pede para que ele vá até o lugar onde ela estava, para que impusesse as mãos e pudesse orar por ela e ali liberar sobre a vida dela a cura, a libertação daquele mal. E Jesus sai então junto com Jairo e mais uma multidão de pessoas, ou um aglomerado de pessoas, e começa a caminhar em destino à casa de Jairo. Só que no meio do caminho, esta mulher que não tinha nada a ver com Jairo, uma mulher que a palavra de Deus cita, que nem mesmo cita o seu nome, e talvez não cita o nome porque era propriamente dos judeus uma sociedade machista, e os patriarcas, aquelas pessoas, os homens, é que tinham o nome relatado nas histórias. Mas nós podemos também tomar para nós essa história que, se não cita aquele nome, o nome desta mulher, pode se encaixar o seu nome nessa história, pode se encaixar o meu nome, pode se encaixar o nosso nome. E eu gostaria assim que verdadeiramente nós pudéssemos pensar nessa mulher no dia de hoje como sendo um de nós, e como sendo aquela pessoa que é necessário tomar uma decisão ou buscar ali algo em Cristo. E essa mulher chega então, não como Jairo, porque Jairo tinha chegado até o Senhor e tinha se prostrado, e tinha buscado nele um pedido, tinha feito um pedido. Essa mulher, pelo contrário, ela chega no meio da multidão sorrateiramente, sem ser percebida pelas pessoas, porque ela estava vivendo ela tinha um problema muito sério, uma hemorragia, um corrimento, que as mulheres, é uma palavra para as mulheres, um corrimento que sangrava constantemente. E já há 12 anos ela tinha esse problema. Então, um problema assim muito sério, porque apesar de ser um problema íntimo, que muito provavelmente ela escondia da sociedade, das pessoas, talvez a família dela soubesse, os amigos mais íntimos, porque aquilo, além de ser um problema de saúde, era um problema que excluía ela da sociedade, porque a lei ela era bem clara acerca deste problema, dessa situação. Falava que a mulher ela se tornava imunda nessa condição. Então ela, por exemplo, não podia entrar em uma sinagoga, participar de um culto, ela não podia cumprimentar um rabino. Então ela era uma pessoa assim que vivia, além da doença, um problema de exclusão da sociedade mesmo. E ela, nessa condição, ela chega sorrateiramente em meio àquela multidão, porque ela dizia consigo mesmo, no seu coração, ela dizia assim: olha, se eu tocar ao menos na orla das vestes dele, eu serei curada. E ela então, em meio àquela jornada que Jesus estava fazendo, e veja que ela não era muito bem-vinda, porque Jesus, ele estava numa missão. Ele estava caminhando para fazer uma obra que tinha sido a ele pedido. E também ela não era muito bem-vinda porque por conta do problema que ela tinha. Mas ainda assim, aquela mulher, ela então sorrateiramente foi. Ela não queria ser vista, ela não quis se expor, e tocou na orla de Jesus.
Só que quando ela toca na orla de Jesus, Jesus para a sua caminhada. E parando a sua caminhada, pergunta ali um ao outro: olha, quem me tocou? E os discípulos disseram assim: poxa, mas tanta gente te toca, te empurra, te aperta. Fala assim: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E então, quando ele para e ele olha, bem que ele sabia já quem era, mas dava a ela uma oportunidade de se declarar. E é interessante que Jesus cura a filha de Jairo em portas fechadas. Quando ele chega na casa de Jairo, ele exclui todo mundo e fala assim: ó, vem cá, só Pedro, o pai e a mãe da criança, Pedro, João e Tiago. E ele entra lá dentro e faz a oração para que aquela menina ressuscitasse. Mas aquela mulher, Jesus cura em uma praça pública, no meio de uma multidão. Para que todas as pessoas que estavam ali acabaram sabendo daquilo que ela estava vivendo. Então é interessante isso, porque às vezes nós vivemos situações, hemorragias internas que as pessoas não sabem, nós conseguimos encobrir das pessoas, às vezes até dos familiares, às vezes até da igreja, às vezes até no trabalho, e aonde nós vivemos, nós conseguimos encobrir. Mas a verdade é, queridos, que as nossas hemorragias, elas estão estampadas aos olhos do Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece tudo e todos, e vê todas as coisas. E a verdade é que quando essa mulher recebe a cura, que ela, então ali, ela timidamente se expõe, ela, além de receber a sua cura física, ela também recebeu a bênção da parte de Jesus, que Jesus disse assim: olha, filha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, o que eu quero dizer hoje nesta palavra, a gente vai discorrer aqui algumas ideias e alguns princípios, mas o que eu quero já de antemão dizer é o seguinte: que Deus conhece o seu problema, a sua situação, as suas hemorragias internas. E Ele não quer só curar as nossas hemorragias internas, mas Ele quer, além disso, não só curar você, mas para que as pessoas saibam que você foi curado não por homem, mas pelo próprio Senhor, em nome de Jesus, e você receber, além da cura, a sua libertação completa e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Mas eu queria, assim, com os irmãos, dizer assim: o que é preciso para mudar? Porque aquela mulher, há 12 longos anos, ela vivia aquela situação. E num determinado dia, numa determinada hora, ela tomou uma decisão. E a primeira coisa que, assim, eu gostaria de conversar com os irmãos é que nós precisamos para mudar, ou para estancar as hemorragias internas, que muitas vezes nós vivemos, nosso sentimento, as nossas condições, sabe, intelectuais, que às vezes encaixa dentro de nós, mas isso fica sangrando. Às vezes problemas, situações que nós vivemos, familiar, situação conjugal, situação financeira, situações que vêm, que nos atinge, que aos poucos abre uma brecha, vai vazando algumas coisas. E é bom lembrar que os pequenos vazamentos é quem traz os grandes prejuízos. Os pequenos vazamentos é quem nos dá o maior prejuízo. Por exemplo, você está em uma casa e tem um vazamento na torneira. Se você não der um jeito de estancar esse vazamento, quando chegar no final do mês, aconteceu isso aqui conosco na igreja, quando chega no final do mês, você vai ver o grande prejuízo que deu. Então,
É as pequenas coisas, é os pequenos vazamentos, é que nós precisamos de cuidar. Porque eles é quem provoca os grandes prejuízos. É os pequenos vazamentos de um casco de um navio é quem afunda o navio. E aquela mulher, então, a primeira coisa, ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão, diga assim, decisão. Decisão. E no curso da vida dela, que ela estava vivendo 12 longos anos de hemorragia, teve um dia que ela disse assim, chega. Tem uma hora, queridos, que nós temos que dizer chega, basta. É hora, é o momento de mudar, não é que é o momento, é necessário mudar. Então, até podemos viver com doenças crônicas, físicas, mas também doenças na alma. E não são poucas as pessoas, queridos, que se arrastam na existência da vida doentes. Não são poucas as pessoas. E essa mulher nos ensina que a mudança vem de uma decisão própria de dar um basta. Chega, basta. E quando ela decidiu tomar, ela teve essa decisão, ela provoca nela uma energia, uma força de vencer. Quando nós decidimos algo, um basta, peraí, chega, eu já estou vivendo isso ao longo de 12 anos. Ao longo deste período eu tenho sofrido constantemente, chega, basta. E este chega, basta, querido, causou naquela mulher uma energia, uma força de fazer aquilo que ela precisava de fazer. Então, provoca nela essa energia, uma força de vencer. Porque quando nós decidimos romper com a doença, que nos exclui, que nos humilha, sim, porque não são poucas as pessoas que estão sendo humilhadas, doentes, às vezes, pelo cônjuge, às vezes, carregando um peso de culpa, de baixa autoestima, às vezes vivendo situações que é um fardo sobre a sua vida. Porém, dá um basta nesse sofrimento, queridos, vem de uma decisão própria. Vem de uma decisão própria. Eu fui convidado pelo meu irmão Moacir para ir no sábado à noite, numa reunião. E eu estava falando o seguinte, falei assim, olha, Deus nunca vai fazer o que é que a gente precisa fazer. Deus não age dessa forma. Aquilo que você precisa fazer, Deus, Ele espera que você faça. Então, a primeira coisa, queridos, é a nossa decisão. Peraí, eu decido que eu não vou viver mais essa condição, essa situação, não vou carregar mais esse fardo, essa hemorragia tem que ter um basta. E há horas na nossa vida que são cruciais. Há horas na vida que nós somos forçados a dar basta. Há horas na sua vida que você tem que tomar uma decisão, querido, senão você morre. Senão nós morremos. Você veja que esta mulher, ela percebeu que se não tomasse uma posição,
certamente ela morreria. Certamente ela morreria. Então, ela já havia tentado de tudo, querido, e seu estado ia de mal a pior, nós lemos na palavra do Senhor. Ela tinha tentado de tudo, tinha tentado o médico, o convênio médico, o médico particular, o especialista. Ela já tinha pegado os seus recursos, aplicado tudo o que ela tinha, para tentar amenizar, para tentar ficar curada. Mas aqui o texto é bem claro, ela ia de mal a pior. Ia de mal a pior. Então, tem os momentos da nossa vida, queridos, que nós temos que tomar a decisão, senão nós morremos. E é assim, é aquele negócio, você vai ao médico, o médico dá um diagnóstico, e o médico fala assim, olha, se você não mudar seu hábito alimentar, você vai morrer. Ou senão, se você se você não começar a fazer exercícios, certamente você vai morrer. Ou senão, aquela pessoa que puxa o extrato bancário, e ela, quando puxa o extrato bancário, ela vê que as suas condições estão indo de mal a pior. E ela então, ela é encurralada para tomar uma decisão. Porque se ela não conter os seus gastos, se ela não quebrar o seu cartão de crédito, se ela não gastar, não paralisar aquele hábito de consumismo, ela vai falir. Ela vai estar falida. Então, diante de um problema familiar, de uma situação, um dia, conversando com uma mulher, ela veio falar comigo e estava com escoriações, falando assim que o marido batia nela. E aí, queridos, a vontade é dizer assim, minha irmã, não é hora de dar um basta? Não é hora de tomar uma decisão? Diante de um esfriamento espiritual, querido. Tem hora que se você não tomar uma decisão, você vai morrer. Então, há horas que são cruciais, que se nós não decidirmos fazer algo, nós vamos de mal a pior e, consequentemente, à morte. É necessário seriedade diante dos problemas. Enquanto nós tratarmos os problemas como ventos, como pequenos, enquanto as nossas forças, com as nossas forças, nós driblarmos a situação, porque aquela mulher, queridos, ela tinha um problema, mas enquanto ela tinha recursos, enquanto ela tinha um jogo de cintura para fazer algo, para amenizar, ela não tomou a decisão dela que precisava. E é assim conosco, enquanto nós tivermos um recurso, enquanto nós tratarmos o problema como um pequeno vento, e você vai amenizando daqui e dali, com as suas habilidades, vai empurrando com a barriga,
Então veja que ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando até o momento que não deu mais, né? Foi se arrastando, foi buscando os recursos. E às vezes, queridos, nós amenizamos, nós tratamos as coisas com muita superficialidade. E isso pode nos levar a problemas crônicos, ao momento de, sabe, que não dá mais tempo para tratar com aquela situação, para tomar aquela decisão de mudança. Por quê? Quantas são as pessoas que vivem empurrando com a barriga a sua espiritualidade, né? Sua espiritualidade, aí, sabe, é morno, é devagar, é tal, e vai, não, como é que tá? Estou indo, irmão, estou indo. Como é que tá, irmão? Né? A sua condição financeira, a sua condição familiar, vai tratando daqui e dali, com seus próprios recursos. Não trata verdadeiramente como um problema muito sério, que deve ter uma mudança. É aquilo que eu falei, né? Pequenos vazamentos. Que não vai, não trata, não cuida, não fecha. E isso pode provocar grandes prejuízos. Isso pode prejudicar muito a nossa vida. Então nós temos que tratar com seriedade, queridos. Em todos os sentidos. E quando eu falo tratar com seriedade, não é você buscar os seus recursos naturais para tratar aquela situação. É você buscar um recurso espiritual, aonde está aquele que é todo poderoso, aleluia, que pode estender as mãos, que pode te dar força, que pode dar graça, que pode te dar vigor para ir em frente, aleluias. Quando podemos mudar? Quando aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Como mudamos? Como tomar a decisão de mudança? Que momento? Talvez aquela mulher seja um de nós, queridos, como eu disse aqui a princípio, que foi dada a ela muitas oportunidades de mudança, mas ela deixou passar. Quantas são as pessoas que é dada a ela tantas oportunidades de mudança e ela vem, ouve, tem a oportunidade de tomar uma decisão, mas deixa passar, vai protelando. Porém, as oportunidades, uma hora ela passará, querido, e não voltará. Então aquela mulher decidiu, desta vez a oportunidade não vai passar. Eu vou agarrar essa oportunidade. Eu estou decidida. Ela decidiu antes de ver Jesus, lá ainda quando ouviu falar. Não, eu estou decidida. Eu vou até lá. Eu vou tocar nele e vou ser curada. Aleluias. Então, agarrar a oportunidade, queridos. Deus, Ele tem nos dado constantemente oportunidades. E ter essa oportunidade como uma dádiva de Deus. Essa oportunidade que você tem aqui no dia de hoje é uma dádiva de Deus para a sua vida. É uma palavra direcionada a você e é uma oportunidade. Se eu fosse você, eu não deixava ela passar. Agarrava, punha no seu coração e dizia: eu vou mudar, não vou mais viver essa situação que eu vivo até o dia de hoje. Qual é a hora de mudar, querido? Quando a gente percebe que a oportunidade é uma dádiva de Deus. Quando percebemos que podemos estar jogando na prorrogação,
né? Essa mulher percebeu, ela disse assim: é a minha última oportunidade. Talvez Deus está nos dando essa oportunidade como a última oportunidade, quem sabe? É uma oportunidade de mudar, querido, de voltar a Deus, de se aplicar naquilo que Deus quer de cada um de nós. É uma oportunidade que Deus dá para que você possa amar mais, para que você possa abraçar mais, para que você possa perdoar mais, pedir mais perdão. É uma oportunidade que Deus nos dá para nos humilharmos, para reconhecermos as nossas mazelas, as nossas hemorragias internas e dizer: Senhor, eis-me aqui diante de Ti, eu não aguento mais sangrar o meu coração, não quero viver mais isso. Agora, a oportunidade, quando ela é dada, querido, nós temos que transformar essa oportunidade em ação. Lembre-se que fé é expressada com atitudes. Diga assim: fé. Diga mais forte: fé é expressada com atitudes. Deus não quer que você seja um filho passivo. Deus não te salvou para ser passivo. Deixa eu te falar o que é passivo. Passivo é aquela pessoa que senta e só está esperando receber. Bom, agora eu sou filho de Deus, agora eu pertenço ao corpo de Cristo, espera aí, então eu vou receber a salvação, eu vou receber a bênção, vou receber isso, vou receber aquilo. Não, queridos. Deus não age na passividade, em exceções. Mas na maioria das vezes, o Senhor quer que você expresse a sua fé, mas sendo ativo. Quer dizer, eu creio, e porque eu creio, eu faço. Porque eu creio, eu realizo. Então, Deus não quer que você venha à igreja só para receber, não, querido. Sim, claro, você deve vir à igreja, receber a palavra que gera fé, e esta fé deve se tornar ativa. Veja que aquela mulher, ela creu, ela ouviu falar de Jesus, ela creu que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. E o que levou ela a fazer aquela fé? A ir encontro com Jesus, a se arrastar, se necessário fosse, porque ela estava debilitada, a enfrentar a sociedade que a excluía, a tocar em pessoas que ela não poderia tocar, mas ela foi assim mesmo, porque a fé dela dizia o seguinte: vai e toca, porque você vai ser curada. Então, a passagem de Tiago, né? Mostra a tua fé sem as obras, e eu vou mostrar a minha fé com as obras. E ele fala assim: e a fé sem as obras é fé morta. Então não adianta você dizer: Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Por exemplo, eu não quero viver mais no pecado. Você tem que se posicionar contra o pecado. Você tem que se posicionar contra o pecado. O mal é contra ti, queridos. O seu desejo é contra ti. Cabe a ti dominá-lo. É você que tem que dominar as suas vontades e desejos carnais que são contra a vontade de Deus.
E isso é uma fé expressa, né? É uma fé expressa, né? Então, aquele negócio, Senhor, eu não quero mais pecar, né? Mas é você que tem que decidir não fornicar mais, é você que tem que decidir não se prostituir, é você que tem que decidir não usar drogas mais, não falar mais palavrões. É você dizer assim: não, chega, essa hemorragia vai se estancar hoje, eu vou tocar em Jesus. Eu tenho que fazer a minha parte. Então é a fé expressada. Não adianta você dizer assim: Senhor, eu quero viver uma espiritualidade contigo, saber qual é a sua vontade. Mas se você não faz nada para isso, você sai daqui, vai para sua casa, vive uma vida natural. Você não busca Deus, você não ora, você não se consagra. Você não participa nos trabalhos, você não jejua. Essa fé é uma fé morta. É uma fé morta, queridos. Assim, eu quero ser um pregador. Mas você tem que estudar a Bíblia, você tem que fazer a sua parte. Você tem que tocar na orla do Senhor, nem que isso lhe custe um esforço, um empenho, uma renúncia. Então, aquela mulher, ela decidiu agarrar a oportunidade que ela tinha. É necessário. Aquela mulher decidiu mudar. Ela sofria uma doença crônica e veio a oportunidade. Veio a oportunidade. Jesus estava passando por ali. Ninguém sabia da intenção dela, mas ela já saiu de sua casa decidida: se eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. E quando ela decidiu isso, ela recebeu forças dos céus e transformou a sua fé em atitude. Então, porque quando nós transformamos a nossa fé em atitude, Deus, Ele transforma a nossa atitude em milagre, em libertação, em cura. Jesus transforma a nossa ação em milagre. Aquela mulher age, e do Senhor saiu virtude e o milagre aconteceu. É o mundo espiritual, querido. Ele só se move com a fé expressada. O mundo espiritual, ele tem uma alavanca, é a fé. Mas esta expressada, esta transformada em atitude. Então, se você quer ver sua família abençoada, convertida, você e eu, nós temos que fazer agir nossa fé. Se você quer ser restaurado financeiramente, tem que colocar a sua fé em ação, dizimando, ofertando, fazendo aquilo que deve ser feito. Não adianta você querer ser abençoado financeiramente se você não expressa a sua fé em Deus. Então, é assim. Se você quer ter sua vida abençoada, tem que investir. Investe. Amém, querido? Investe em você mesmo, investe naquilo que você, na sua profissão, investe, querido, nas suas finanças, né? Então, administrando bem as suas finanças e fazendo aquilo que deve ser feito. Se queremos ser usados por Deus, nós temos que nos aproximar mais do Senhor, no devocional, na leitura, na oração.
Porque todo mundo quer ser usado por Deus. Quer ou não quer? Quem não quer ser usado por Deus aqui, diz amém. Todos nós queremos ser instrumento na mão do Senhor. Mas o que você faz para ser um instrumento nas mãos do Senhor? Então, se você e eu queremos ver Deus agindo a nosso favor, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Se você quer ver essa igreja aqui cheia, quem quer ver a igreja aqui cheia diz amém. Então, queridos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar pela igreja, buscarmos a Deus, mas fazermos visita, nós temos que evangelizar, nós temos que colocar a nossa fé em prática, senão nós não vamos ver a ação de Deus ao nosso favor. Como é que nós vamos ver a ação de Deus? Como é que nós vamos ver a igreja cheia se você não convida, se você não evangeliza, se nós não fazemos o que temos que fazer, querido? Porque Deus, Ele transforma a nossa ação em milagre, mas precisa ter a ação. Então, quero ter uma célula abençoada. Você tem que fazer. Você tem que trabalhar para isso. Você tem que buscar a direção de Deus. Graça de Deus. Colocar em prática. Colocar em prática. E aí Deus, por sua vez, está sempre pronto a transformar a sua ação em milagre. Amém, queridos? É isso. Nós queremos ter uma vida abundante, uma vida espiritual abundante, nossa igreja abençoada, nós temos que fazer isso, queridos. Nós temos que estancar a hemorragia. A nossa ação vai fazer com que do Senhor saia a virtude. E aí a hemorragia vai ser estancada, querido. A hemorragia da falência, a hemorragia da perturbação, a hemorragia da frieza espiritual, ela vai cessar. Se você agir, ela vai cessar em nome de Jesus. Caso contrário, o mal está à porta. Quando o que é que nós devemos agir, queridos? O que devemos fazer? Decidir, querido. Deus tem muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E por que? Mas é porque há uma doença, uma hemorragia, nos roubando, tirando as forças, um sangramento, às vezes superficial, mas constante. E o que nós devemos fazer? Decida, querido. Eu estou decidido a viver um novo tempo na minha vida. E essa sua decisão, queridos, essa sua decisão, ela tem que levar você a uma ação. Aquela mulher decidiu, eu estou decidida, porque eu não quero mais viver essa situação. Isso gerou nela uma força. Se você decidir, Deus vai liberar sobre você energia, autoridade, poder, para você colocar a sua fé em prática, e você vai sair. E às vezes a hemorragia, querido, é o comodismo da situação.
E quando nós colocamos a nossa fé em prática, ativar a nossa fé, quando nós ativamos, saímos da passividade e entramos na atividade, eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou me arrastar se preciso for, eu vou passar no meio da multidão, eu vou atropelar se eu precisar atropelar, mas que eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, aleluias. E ela o fez, queridos. Da onde ela tirou força? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus fala assim, que Ele faz do fraco ser forte, aleluia, que Ele tira a força da fraqueza. Então, querido, não vem com essa desculpa não, você é fraco, é assim que Deus quer, Ele vai te fazer forte, aleluia. Se levanta dessa situação, se levanta dessa cadeira, aleluia, e caminha para a presença do Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E quando você fizer, Ele vai transformar a sua atitude em milagre. Ele não precisou orar, Ele não precisou pôr as mãos sobre aquela mulher, não. Não precisou nada disso. Dele saiu virtude naturalmente. Muita gente tocava aquela mulher, o Senhor naquele dia. Muita gente. Mas quando Jesus tocou, quando aquela mulher tocou em Jesus, ele percebeu algo diferente. Aleluias. Ele percebeu algo diferente. Você pode ser diferente no meio da multidão, querido. Coloca a sua fé em ação. Faz o que tem que fazer. Toca em Jesus. E Ele vai fazer da sua atitude acontecer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Se você crê, diz amém. Aleluias. Fica de pé, nós vamos orar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui, queridos. Aleluias. O Senhor está presente. Esse ambiente aqui, queridos, atrai a presença do Senhor. Aleluias. Atrai a presença do Senhor. Aleluias. E não sei, querido, o que tem te roubado. Talvez uma hemorragia, talvez algo tão pequeno, mas tem tirado suas forças, tem sugado as suas forças. Mas talvez você nem leva em conta, né? Porque é tão pequeno. Mas se você deixar essa hemorragia, ela vai se prolongar ao longo da sua vida e vai tirar as suas forças. Mas o Senhor está aqui presente, amém, queridos? E Ele quer tocar em sua vida. Ele quer tocar, aliás, nós vamos tocar no Senhor, amém? Nós vamos tocar na sua orla, nesta noite, em nome de Jesus, aleluias. E a hemorragia vai ser estancada, aleluia. A hemorragia, querido, que te rouba, a hemorragia que te deixa cabisbaixo, a hemorragia que te leva, aleluias, para baixo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, do Senhor sai virtude, aleluia. Do Senhor sai virtude, aleluias. E esta hemorragia pode ser estancada. Aquela mulher, imediatamente, querido, imediatamente, aleluia, ela tocou no Senhor, a hemorragia foi estancada, aleluias. E o Senhor o abençoou, saiu do Senhor virtude. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Você que precisa tomar uma decisão, aliás, você que não está contente
que você vive, talvez familiar, talvez conjugal, talvez financeiramente, na área da saúde. Eu não estou contente, isso tem roubado as minhas forças. E se você quiser, no dia de hoje, tomar uma decisão e dizer basta. Bispo, essa palavra falou comigo e eu quero dar um basta aqui. É algo que ninguém sabe. É algo que está dentro do meu coração, ninguém sabe. E eu, por mim mesmo, já tentei tantas vezes estancar essa hemorragia. Já busquei tantos recursos, tantos lugares, e eu não consegui. Mas Jesus está passando aqui hoje. E se você quiser, queridos, e você desejar sair do seu lugar e vir aqui à frente, fica à vontade. Sabe que aquela mulher, ela queria ficar ali no anonimato, mas o Senhor expôs a situação dela para que todos soubessem: quem cura, quem liberta verdadeiramente é o Senhor. Se você quiser, vem aqui à frente do altar, sai do seu lugar. Eu queria que a Bel cantasse um louvor aí, bem baixinho, nós pudéssemos aí, aleluia, entrar na presença de Deus. Sai mesmo, queridos, sai mesmo. O Senhor quer expor mesmo, porque para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, aleluia. O Senhor é Deus. Já tentei, bispo, tentei com as minhas forças, já tentei daqui, tentei de lá, já fui no médico, já fui no especialista, mas eu não consegui. Parece que as coisas ainda estão pior do que estava. Essa noite é a oportunidade, aleluia. É uma oportunidade que o Senhor dá, aleluia, você. É claro que você tem que fazer o que tem que fazer. Que o Senhor gerar no seu coração, você vai fazer. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu não sei o que é, mas se o Senhor gerar no seu coração, você faça. E a sua atitude, aleluia, ela vai ser transformada na bênção, na virtude, aleluia. Do Senhor vai sair virtude. É uma oportunidade, queridos. Talvez seja uma oportunidade única, não sei. Para aquela mulher era aquela última oportunidade, porque Jesus estava passando por ali. E ele comandava por muitos lugares. Ela não sabia se ele voltaria. E ela agarrou aquela